tratar a ansiedade social? A principal característica da ansiedade social é o medo da avaliação negativa em situações sociais. Então a pessoa ela teme os próprios sinais de ansiedade em situações sociais. Por exemplo, quando a bochechinha fica rosada, a ruborização que a gente fala, tremor, ela fica com receio das pessoas perceberem que ela está tremendo, transpiração, quando a pessoa começa a suar muito, ela tem medo do outro perceber que ela está gaguejando ou ofendendo, tem medo de falar às vezes e de alguma forma poder ofender alguma pessoa. Cada uma dessas preocupações, elas podem conduzir a pessoa a se esquivar de situações específicas que ela vai ter que se expor. Então a pessoa, por medo, ela fica imaginando esses possíveis desfechos da forma do outro perceber ela, e isso faz com que ela tenha tendência a querer se esquivar, a querer não ir aos lugares, né? Então a esquiva ela pode ser abrangente, por exemplo, não ir a festas, abandonar a escola, não querer interagir com as pessoas, se isolar mais, ou pode ser sutil, que é, por exemplo, preparação excessiva porque tem medo de gaguejar, tem medo de ficar tremendo, ou fica desviando a atenção do olhar, ela fica olhando muito para os lados, né, e limita o contato visual com o outro. Esses são alguns pontos que são importantes a gente perceber quando a pessoa tem essa dificuldade de estar em ambientes sociais, porque pelo medo da avaliação negativa do outro. Eu sou Roseli Tejada, sou psicóloga e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e ajudo pessoas ansiosas a desarmarem os gatilhos da ansiedade e do pânico. Se você gosta desse tipo de vídeo para aprender a lidar com a ansiedade, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos. Bom, a ansiedade social ela possui 3 aspectos que são únicos no transtorno de ansiedade social. O primeiro é o sentimento de constrangimento e vergonha, eles são frequentes com relação às emoções negativas, né, dominantes que resultam no encontro social. Então a pessoa sempre pensa que ela pode passar alguma vergonha, algum constrangimento quando ela estiver num evento social, por exemplo. Então ela sempre tem um constrangimento e uma desconfiança com relação ao próprio comportamento dela, como que ela vai interagir nessas situações sociais, pela dificuldade dela de ficar, de sentir a vontade, de ficar tranquila naquele ambiente. O segundo ponto é a intenção, né, da ansiedade, ela tentar esconder, porque por ela querer evitar estar em ambientes sociais, pelo medo, ela tem medo também de como que vai ser o desempenho dela quando ela estiver naquele local, aquele evento social que pode atrapalhar ela, então ela tem medo. Então na cabeça ela fica imaginando possíveis desfechos catastróficos dessa interação, né? E a pessoa acaba socialmente ficando fóbica, né? Por conta dessa avaliação negativa. Por quê? Porque ela tem medo, ela começa a entrar em pânico. E às vezes o nível de ansiedade é tão alto que tem pessoas que entram em pânico por conta de se expor, de ir a algum lugar e ficar com tanto receio, né, dessa exposição. E o terceiro ponto é a própria ansiedade, ela se torna uma ameaça secundária. À medida que a pessoa com fobia social acredita que precisa encobrir. Nossa, a pessoa não pode ver que eu tô com a mão tremendo, então ela fica segurando. Só que quanto mais ela tem a tendência a segurar, mais ela demonstra aquele comportamento. E isso causa insegurança e medo da avaliação negativa. Do que o outro tá pensando? Será que tá me achando estranho? Tá me achando esquisito? Mas será que tá me achando ansioso? Será que vai perceber que eu tô com ansiedade? São vários pensamentos que povoam a cabeça. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito, ela é extremamente eficaz para os transtornos de ansiedade e para o transtorno de ansiedade social. Por quê? Porque ela olha esses 3 pilares: pensamento, emoção e comportamento. Então existe a situação. O que eu pensei dessa situação? O que eu interpretei dela? Qual a minha emoção, o que eu senti no meu corpo e como eu me comportei. Então, quando eu começo a mudar a minha interpretação, a minha emoção é outra, o meu comportamento é outro. Por isso que nós temos que trazer isso pro tratamento de ansiedade social, mudar essa avaliação que a pessoa está tendo, essa interpretação que o outro está sempre numa postura avaliativa e de forma negativa. Então, qual a sua interpretação com relação a isso? Por que o outro sempre é um juiz
e está sempre me avaliando errado? Então, por que o outro está sempre na posição de juiz, me avaliando de forma negativa? Comece a questionar. Avalie a probabilidade, a sua expectativa, né? E essa intolerância percebida da ansiedade por gerar constrangimento e uma avaliação sempre a interpretação vai estar relacionado a algo negativo. Então, por quê? Por que todas as vezes é sempre avaliação negativa? Então, qual é a probabilidade disso ser real? Então, avalie a probabilidade, a possibilidade de que aquilo que você está pensando de forma negativa, que você acha que o outro sabe sobre você. Então, comece a ver que às vezes o seu holofote está para o outro e não para você. Porque você está tão inseguro com você que você acha que o outro ficou aqui num pedestal e você está aqui embaixo. Você não... É por isso que tolerar o desconforto no ambiente social acaba sendo difícil. É muito dolorido a pessoa, quando tem ansiedade social num grau elevado, ela interagir com as outras pessoas, porque ela sempre acha que ela está fazendo alguma coisa errada e que o outro está percebendo isso. Agora, por que você se vê tão inadequado? Por isso que a gente precisa trabalhar a autoestima, desenvolver essa autoestima, você se conhecer, olhar suas qualidades, suas potencialidades, para você se colocar num outro nível. Justamente por quê? Porque você tem uma visão distorcida de você, das pessoas. Sempre essa avaliação acaba sendo equivocada. Por quê? Porque você se vê numa posição inadequada, como se você estivesse fazendo coisas, tô falando coisas que não tem sentido, ou a pessoa não tá me entendendo, ou eu não sei me comunicar, ou a pessoa sempre vai estar te avaliando de forma negativa. Então, perceber que é mais o teu olhar com relação a você que precisa ser mudado. Isso ajuda muito a diminuir a ansiedade quando você muda a visão que você tem de si mesmo. Eu vou deixar como sugestão aqui no card um vídeo para quando a ansiedade aumentar muito, um vídeo que fala as 6 formas de aliviar a ansiedade. A exposição, quando a gente trata a fobia social, a exposição ela entra como um exercício, mas essa exposição ela causa muita ansiedade, por isso que tem que ser uma exposição gradual e com acompanhamento de um profissional. Então, para quê? Para que a pessoa ela aprenda através de treino de habilidades sociais, que é trabalhado também no tratamento de ansiedade social. Desenvolver o treino de habilidades sociais ajuda muito a pessoa a ter esse traquejo de como que vai ser no ambiente que ela vai se expor. Então, se é uma festa, como que ela vai se comportar naquela festa, como que ela vai interagir com as pessoas. Então, isso ajuda o quê? Ela a ter mais segurança de como que ela vai lidar com essa situação. Tá certo? Então, avaliar as formas é uma outra maneira do tratamento, é você avaliar formas de enfrentamento para resolver a situação, com pequenos testes de exposição, mas isso junto com o profissional, tá certo? O entendimento do que é ansiedade social, o treino de habilidades, trabalhar a autoestima, junto com as técnicas para reduzir a ansiedade, junto com as técnicas de respiração e de relaxamento, elas colaboram muito para a melhora do paciente que tem ansiedade social, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curta, compartilhe.